Esses fundos, para usar a própria terminologia deles, são para aqueles gangsters de Kiev. Bem, se isso acontecer, adeus a qualquer um que invista na União Europeia e adeus a qualquer credibilidade do euro e da própria União Europeia. Então, vamos ver o que vai acontecer amanhã em Bruxelas. Amanhã é um marco muito importante. Vamos ver. Algumas pessoas, alguns economistas pela Europa, que estão dizendo, olha, é melhor pensar 10 vezes antes de fazer isso, porque aí estaremos todos ferrados. Então vamos ver. Mas não se esqueça, isso não é uma decisão geoeconômica ou geopolítica. É uma decisão política estreita desses chamados líderes absolutamente repugnantes da União Europeia, que têm mais poder do que os Estados-nação que compõem a União Europeia. Então a situação está realmente sombria. E não há saída, Nima. Vai ficar cada vez pior. Pepe, como você vê o outro lado? Como você vê a posição desses atlantistas no Irã e na Rússia com o passar do tempo? Depende da questão, Nima. Essa é uma discussão muito complexa. Por exemplo, hoje eu estava lendo algo publicado num portal muito sério, em inglês, russo e alemão, desmentindo algumas pessoas que se apresentam como especialistas em Rússia e afirmam saber exatamente o que acontece nos verdadeiros corredores do poder russo. A análise está essencialmente correta, porque ninguém sabe. Especialmente nós, analistas estrangeiros, repórteres, correspondentes e assim por diante. Mesmo depois de passar muito tempo na Rússia, nós realmente não sabemos. Ninguém realmente sabe. No meu caso pessoal, nos últimos 3 anos passei muito tempo na Rússia. Fiz algumas conexões muito boas e fui recebido de braços abertos, porque fui um dos pouquíssimos estrangeiros que realmente decidiram ir à Rússia, passar bastante tempo lá, conversar com todo mundo e compreender o ponto de vista russo em vários níveis. Nosso acesso à informação tem um limite. Obviamente, o melhor que podemos esperar é contar com pessoas que trabalham de perto com o aparato de inteligência, com as agências, ou que já trabalharam lá antes, ou que têm contatos muito bons, ou até mesmo think tanks. Mas há um limite. Os únicos que realmente sabem o que está acontecendo são Vladimir Putin e o Conselho de Segurança. Mais ninguém. E claro, Gerasimov. Gerasimov precisa saber por razões óbvias. Ele é o ministro da Defesa. E é isso. Há muitas coisas que nem mesmo o ministro das Relações Exteriores da Rússia sabe. Portanto, não se pode se passar por especialista em Rússia em lugar nenhum. Não importa de onde você venha ou quanto tempo tenha passado lá. Você está sempre aprendendo. Do meu ponto de vista, eu me coloco na Rússia na posição de um estudante em tempo integral, sem parar. Estou sempre aprendendo. Especialmente sobre as sutilezas do modo russo de pensar, tomar decisões e planejar a longo prazo. Por exemplo, não tem como não admirar a forma como eles estão planejando o desenvolvimento do Extremo Oriente, da Sibéria e do Extremo Oriente russo. Você vê isso todo ano nos fóruns de Vladivostok, essencialmente. Então você aprende a entender e apreciar o planejamento russo de longo prazo, ao estilo chinês. No caso da OME, é muito mais complicado, porque há um espectro de opiniões sobre como a OME deve ser conduzida. E se você for a um jantar muito agradável em Moscou e tiver 4 ou 5 pessoas à mesa, todas terão análises diferentes sobre como a OME foi organizada e como deve prosseguir daqui para frente. E essas são pessoas muito bem informadas, instruídas e bem conectadas. Portanto, não há um monopólio sobre como Putin vai encerrar a OME. Certo, veja, está registrado publicamente por Putin e por todos os outros no alto escalão do governo. Desmilitarização significa a desmilitarização da Ucrânia e da OTAN. Então, assim que Putin e o Conselho de Segurança tiverem certeza de que concluíram, digamos, 90% do trabalho, chegando a 100%, é isso. Do ponto de vista deles, esse será o fim da OME. Vai levar muito tempo. E a desnazificação é uma questão de gerações.
Você não pode desnazificar a Ucrânia em 1 ou 2 anos. Isso levará pelo menos 2 gerações. É um processo de longo prazo. E agora eles estão enfrentando, mais uma vez, Narciso se afogando em seu próprio pântano todos os dias. Encantado com sua própria imagem e mudando de opinião a cada 5 segundos, de um ciclo de notícias para outro. Ah, vou organizar uma reunião com Putin na Hungria. Já liguei para Orbán. Vai dar tudo certo. E então, alguns dias depois, não quero perder meu tempo. Como confiar em um líder político assim? Sabe, não há estratégia, não há nada. É apenas esse circo sem fim que monopoliza o ciclo de notícias. Sem parar, monopolizando nossa atenção a dos analistas independentes, sem parar. E ninguém consegue entender isso, porque não há sentido algum nisso. Ninguém mais toma decisões em Washington, D.C. É só o grande narcisista, o mestre de cerimônias do circo. E todos têm que dizer, sim, mestre. Ele se autoproclamou governante do mundo, o rei de seja lá o que for. E não é brincadeira. Ele realmente acredita que é o rei do mundo. Isso não é uma piada. Na cabeça dele, ele é o rei do mundo. Ele decide tudo e se sente no direito de mudar de ideia o tempo todo, porque afinal, é o presidente da potência mais importante da história da humanidade. Como é possível ter? Bem, é difícil, claro, considerando o que vaza dos dois lados quando Putin e Trump conversam ao telefone. O que realmente vazou é, eu diria, talvez 10, 15, 20% do que eles realmente discutem. Não consigo imaginar os silêncios entre uma coisa e outra. E não consigo imaginar o Putin tentando explicar algumas lições básicas de história por Trump por telefone. Isso é praticamente impossível. Ninguém consegue fazer isso. Ou pelo menos alguns fatos básicos da vida. Tipo, certo, você vai autorizar o lançamento de Tomahawks contra nós? Então é assim que vamos responder. Putin pode dizer isso em 30 segundos, de um jeito muito claro. E então o Trump, ok, ele absorve isso por 10, 20 minutos. Mas meia hora depois, ele muda de ideia. Então, sabe, não há continuidade. Não há organização. Não existe um verdadeiro Conselho de Segurança Nacional assessorando adequadamente o presidente, porque a maioria de seus membros é absolutamente idiota. Temos um magnata do setor imobiliário fingindo ser um Bismarck. Vamos lá, é um circo. É um circo. Então, mais uma vez, é preciso elogiar a paciência russa, a própria paciência de Putin e a paciência do Conselho de Segurança ao seu redor, que não é necessariamente a paciência do FSB ou do SVR. Você vê as últimas aparições públicas de Naryshkin e Bortnikov. Eles estão realmente fartos de tudo isso. Não consigo imaginar se Naryshkin ou Bortnikov fossem o presidente da Federação Russa. Não estaríamos onde estamos agora. Seremos infinitamente mais pesados, mais heavy metal do que estamos agora. Mas é isso. Esse é o Putin. E então acusam o Putin de, você sabe, agora ele vai ceder ainda mais território à Ucrânia do que há alguns meses. Não, isso é um processo de negociação. Esses idiotas não entendem o modo russo de negociar. E claro, o Putin pode desestabilizar completamente o Trump quando diz, olha, é claro que quero fazer um acordo. Mas para fazer um acordo, você precisa ouvir minhas prioridades. Se você não ouvir minhas prioridades, não há acordo, porque será o seu acordo. E o seu acordo não é o meu acordo. Um acordo é entre nós dois. Tente explicar isso ao Trump, Nima, por telefone. Impossível. 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 Pepe, a questão principal, ao que parece, conforme eles comentam, é um cessar-fogo imediato, o que não é aceitável para os russos. De jeito nenhum. E essa é a resposta educada. Sim, e a chave para isso, eu acho, é o que você mencionou. Desmilitarização e desnazificação. Mas não dá para desmilitarizar a Ucrânia sem desmilitarizar a OTAN naquela região. Essa é a questão. E o que eles não entendem, na minha opinião, é que a Rússia e a China ficariam mais do que satisfeitas com esse conceito.
o Irã também ficaria mais do que satisfeito com esse conceito. Veja a guerra entre o Irã e Israel. A OTAN interferiu a favor de Israel. Se for entre para Taiwan, será que na China? Há apoio aos silentes, sim, Exatamente. Toda a OTAN. exatamente. De 2 a 5% vai para os Estados Unidos. Isso não está indo para os bolsos do complexo militar industrial na Europa. Eles não têm isso na Europa. Eles não têm nada. Bem, estão tentando. Leonardo e Tales dizem que vão, você sabe, impulsionar o inexistente, aliás, complexo militar industrial europeu. São duas empresas sérias, pelo menos, mas não tem o que é preciso para construir algo do zero. Basicamente, os verdadeiros participantes desse novo complexo militar industrial em escala europeia seriam no máximo 4 nações, talvez 5. E só. Dá para imaginar a Estônia fazendo parte disso? Tories e Toinia, Festimpor do Lustau, por mer. Elambur. Being part of the industrial military command, that's a joke. Coming back to the main goal, E voltando ao objetivo principal, que seria a desmilitarização da OTAN, acredito que Rússia, China, Irã e outros irão tão longe quanto for necessário para alcançar isso na Ucrânia, porque é algo crucial para os BRICS. Não se trata apenas da Rússia, trata-se de todo o sul global. O futuro dos BRICS, o futuro de outras organizações no sul global. E a Rússia não vai recuar nisso. Mas não vejo Donald Trump, como você mencionou, compreendendo a posição da Rússia, que é totalmente apoiada por outros países, até mesmo, eu diria, pela Índia, por causa da situação com o Paquistão. Eles sabem que a ameaça vinda do Paquistão é real e como essa situação pode ser manipulada pelos Estados Unidos. how the situation in Pakistan can be manipulated by the United States. By the way, the Americans are manipulating those stupid. Aliás, os americanos estão manipulando aqueles generais paquistaneses estúpidos desse jeito. Isso é um enorme problema para a OCS. Então você consegue imaginar? Rússia e China terão que se sentar com os paquistaneses dentro do mandato da OCS e dizer, pessoal, se organizem. Qual é essa história com o Afeganistão? Vocês provocaram toda essa situação com o Afeganistão. Vocês precisam entender. Vocês, mais do que qualquer outro, conhecem a diferença entre o governo talibã afegão em Cabul e o TTP, o talibã paquistanês nas áreas tribais dentro do Paquistão, parte do Paquistão. Vocês sabem a diferença. Não é a mesma coisa. Nunca foi a mesma coisa desde o início. E vocês estão caindo nessa novamente. Então, essas pessoas são realmente estúpidas. Se Imran Khan fosse o primeiro-ministro, nunca teria havido essa mini-guerra entre Afeganistão e Paquistão. Never have been this mini Afghan-Pakistani war. Never, never. And the problem is this Nunca. absolutely disgusting. E o problema é este. Generais paquistaneses absolutamente repugnantes. Tenho alguns amigos acadêmicos no Paquistão, e eles estão horrorizados com tudo isso. Mesmo para eles, é perigoso escrever sobre o assunto ou discuti-lo em público. Eles conhecem muito bem essas pessoas. Trata-se da camada mais baixa das Forças Armadas paquistanesas. Oportunistas, pessoas que querem bajular, pensando em suas próprias carreiras ou em conseguir alguns favores, especialmente dos americanos. É nojento. É nojento. Isso não tem nada a ver com a soberania do Paquistão. Portanto, esse deveria ser um problema a ser tratado pela OCS. Por enquanto, não muito. Não muito. E esse chamado acordo de paz, ou o início de um acordo de paz entre o Paquistão e o Afeganistão, não foi coordenado pela OCS. Isso não é bom. Isso não é nada bom. That's not good. That's not good at all. Pepe, the situation in South America, in Pepe, a situação na América do Sul, em nossa região aqui, considerando o caso da Venezuela, está se tornando crítica, na minha opinião. in the United States, Nos Estados Unidos, temos diferenças entre Donald Trump e alguém como Rand Paul. Rand Paul foi uma das principais figuras que defenderam Donald Trump durante o Russiagate, um dos poucos republicanos, aliás. E hoje, Donald Trump está totalmente contra ele, indo com tudo